Irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. O tema dessa mensagem é Jesus é o exemplo perfeito. Então eu quero fazer a leitura de Hebreus 12, de 1 a 3, que diz assim: Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu quero discorrer sobre esse texto, falando desses 3 versículos que são maravilhosos e eu entendo que se encaixa muito bem para este período que nós estamos passando. Voltando a ler o versículo 1, novamente, ele diz: Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, Paulo, não que Paulo tenha escrito Hebreus, tá? Mas Paulo, ele usa bastante analogias nas suas cartas. E nós vemos isso na Bíblia de uma forma geral. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo ele fala do bom soldado de Cristo e ele fala também do atleta, que se o atleta, do atleta ético, que ele precisa seguir as regras para competir. Ele diz assim, 4 e 5, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Ele está fazendo aqui algumas analogias com o bom soldado de Cristo e o atleta nesta vida. E um pouco mais para frente, na mesma carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele faz uma comparação dele mesmo. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma analogia de todas as dificuldades vencidas por ele. Ele chega, eu estava pensando quando ouvi esse texto, eu estava vendo, puxa, que ótimo se nós chegarmos, que maravilha, que alegria nós chegarmos no final da nossa vida e poder dizer o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é maravilhoso, saber que a segunda carta a Timóteo possivelmente tenha sido a última carta de Paulo. Então ele escreve e ele chega nesse versículo fantástico, onde ele também faz uma analogia de um combate, onde ele passou por várias provações e no final ele venceu, não ele, mas a graça que ele ajudou a suportar todas as dificuldades. E aqui também no texto de Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, o autor ele faz uma analogia também, ele fala de uma corrida, ele fala de uma maratona, onde uma multidão de cristãos já alcançaram a linha de chegada com honra. Essa multidão de cristãos, essa nuvem de cristãos, eles já venceram, eles já ultrapassaram a linha de chegada. Irmãos, é uma corrida de perseverança. E nessa corrida nós estamos também correndo para chegar no alvo, para chegar na linha, para chegar lá no fim vitoriosos na linha de chegada. É uma corrida proposta que devemos correr com perseverança, com garra, com ânimo, e não com desânimo, olhando para a vitória, olhando para o Senhor que estará na linha de chegada. O versículo é interessante que ele começa com a palavra portanto. O que significa isso? Essa palavra portanto, ela vincula
aos capítulos 10 e o capítulo 11. Se você ler o último versículo do capítulo 10, o autor aos Hebreus ele faz severas advertências àquelas pessoas que estavam pensando na apostasia, ou pensando em voltar atrás, aquelas pessoas que estavam achando que estava muito pesado essa vida, e havia um perigo ali iminente de uma apostasia. E no capítulo 11, é um capítulo que fala da fé. O justo viverá pela fé. E todos esses testemunhos do capítulo 11, irmãos, são exemplos para nós permanecermos nessa corrida sem vacilar. Todos esses testemunhos servem para nós, para nos incentivar a perseverar nessa corrida pela fé. Não somente os irmãos do capítulo 11 do livro de Hebreus, mas todos os irmãos do Velho Testamento, todos os pais da igreja, todos os missionários que já morreram pelo Evangelho, todos esses que estão morrendo pelo Evangelho, todos os irmãos, todos os pastores que estão verdadeiramente pregando o Evangelho, muitos deles já morreram também porque preferiram Cristo, ao invés de preferir as coisas do mundo. Então, tudo isso são testemunhos ou testemunhas para nós seguirmos em frente, sem vacilar. Enfim, todas essas pessoas, eles preferiram Cristo. Quando, mais especificamente, o livro de Hebreus, ele cita ali no capítulo 11, alguns traz o título de heróis da fé, mas quando você olha a partir do versículo 35, você vê que pessoas morreram por isso, sofreram, foram arrastados, foram cortados ao meio por causa de Cristo Jesus. Então, esses testemunhos servem para nós hoje, para nos ajudar a continuar nessa pegada. Irmãos, o autor, por ser uma quantidade muito grande, ele chega a chamar de nuvem de testemunho. Para vocês verem, a quantidade de pessoas, quando ele chega assim, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos, ou seja, muitas pessoas, não somente aquelas que ele cita ali no capítulo 11. E o testemunho, que testemunho é esse? Testemunho de que Deus cumprirá a promessa dele, testemunho de que Deus voltará, de Cristo voltará para buscar a sua igreja. Só que aqui eu quero fazer uma ressalva. Algumas pessoas acham que esses testemunhos, eles são tipo assim, uma torcida organizada. Essas pessoas estão torcendo por nós. Vai você, força, vai. Que essas pessoas estão como espectadores, como essas pessoas estão ali no céu, olhando a nossa caminhada. Não é nada disso que diz o texto. Estas testemunhas são mártires. Essas pessoas, eles não são espectadores. Essas pessoas não são torcida organizada. Essas pessoas são mártires, são pessoas que já morreram pelo Evangelho. E esses exemplos que nós devemos seguir, ou seja, dessas pessoas que não trocaram Jesus por nada, essas pessoas que não fizeram conta da sua vida, dos seus bens, de tudo que eles tinham, mas eles não negaram Cristo, eles ficaram firmes. Muitos deles foram mortos por leões, nas arenas, outros foram arrastados pelas cidades, outros foram cortados ao meio, quer dizer, teve todo tipo de morte, mas essas pessoas ficaram firmes, não vacilaram, não negaram a Cristo Jesus. Irmãos, na parte B do versículo, ele diz assim: o pecado que nos rodeia, ou o pecado que tão de perto nos rodeia, ou tão de perto nos assedia. Ele fala para nós deixarmos esse pecado, deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, da mesma forma que os irmãos do Velho Testamento, da mesma forma que os irmãos do Novo Testamento, eles também sofreram com isso, com o pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que tão de perto nos assedia. E qual é a função deste pecado, irmãos?
é tentar nos tragar, nos tirar do caminho, nos desanimar, minar as nossas forças, nos tirar da carreira, da corrida celestial rumo ao pódio eterno. É desviar o nosso olhar. Esse é o objetivo desse pecado que tão de perto nos assedia, nos rodeia. E aqui, nós podemos analisar esse versículo de duas formas. Primeiro, o autor ele fala assim que nós temos que deixar isso, nós temos que fugir. Volta lá no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. São duas formas de analisar isso. Como eu disse no início, o texto ele faz uma analogia de uma corrida. A primeira análise que precisa ser feita aqui é de um maratonista. Ou seja, o maratonista, para ele correr numa maratona, ele primeiro precisa estar no peso ideal. Ele não pode estar acima do peso. Ele não pode estar com sobrepeso. Porque se ele estiver com sobrepeso, possivelmente ele não vai conseguir terminar a sua maratona. Então, a primeira ideia aqui é o próprio físico, ou seja, a pessoa, o maratonista tem que estar no peso ideal. Além disso, uma segunda análise que precisa ser feita aqui é que, além de estar no peso ideal, o maratonista ele não vai correr uma maratona de calça jeans e de bota. Ele vai correr uma maratona com uma roupa leve. Ele vai correr uma maratona com um calçado confortável, um calçado leve. Para que isso? Para que o movimento que ele faça seja o mais livre possível. Ou seja, a roupa que ele estiver correndo, o calçado que ele estiver correndo, não pode ser um empecilho para ele. Não pode dificultar a sua corrida. Isso tem que facilitar. Isso não pode ser um sobrepeso para ele. E para nós? Para nós é a mesma coisa. É isso que o pecado tenta fazer conosco. É colocar em nós um sobrepeso. É colocar em nós fardos. É tirar a nossa visão do alvo, da linha de chegada. E como o pecado, ele tenta fazer isso conosco com algumas propostas. Propostas, primeiro, sensuais, propostas tentadoras, propostas financeiras, propostas de grandezas, propostas mirabolantes, extravagantes, que acabam sendo um sobrepeso na nossa corrida rumo à vida eterna. Acabam atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E aí eu faço uma pergunta para você, ou talvez você esteja fazendo essa pergunta: quais podem ser estes pesos? Ou como que nós adquirimos esses pesos? Eu vou citar aqui pelo menos 4 ou 5 formas que nós absorvemos esse sobrepeso para nós. Primeiro, as amizades que nos levam para longe do Evangelho é um sobrepeso. Segundo, coisas que assistimos e que não produzem coisas boas nas nossas mentes, pelo contrário, capturam as nossas mentes com coisas ruins. Terceiro, palavras torpes, ou se você quiser saber melhor, são palavras podres que saem da nossa boca. Quarto, comportamentos e atitudes que vão de encontro com a palavra de Deus. Quinto, ética e moral. Tudo isso nós, se fizermos, nós atraímos para nós sobrepeso. Nós trazemos isso para nós. E isso atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos para que a corrida não seja interrompida. Nós precisamos estar atentos a todas essas coisas, para que a corrida não seja interrompida. Por isso há uma luta. Irmãos, se alguém falar que não luta contra o pecado, há uma luta para nós nos desvencilharmos
do pecado, para nós nos desembaraçarmos do pecado, que tão de perto tenta nos enredar, tenta nos atrair, tenta nos capturar. E todo aquele que porventura queira completar essa carreira, queira chegar na linha de chegada vitoriosamente, precisa se desfazer de todo e qualquer entrave. Precisa, uma versão diz, colocar de lado, deixar de lado todo o sobrepeso do pecado. Por isso, irmãos, o nosso porto seguro, a nossa chegada segura é Cristo. Eu já vi aqui o pastor Marco falar o seguinte, que o Senhor não prometeu um voo tranquilo. Já vi até o Augusto Nicodemos falar isso. O Senhor não nos prometeu um voo tranquilo, mas prometeu uma chegada segura. Nós passamos por dificuldades, todos nós hoje estamos passando por provações, mas nós teremos uma chegada segura. Um outro ponto que nós precisamos analisar neste mesmo versículo é que alguns estudiosos, ele não coloca esse sobrepeso de todos os pecados, mas eles especificam, tipo assim, aquele pecado que você sabe qual é, aquele que tira o teu sono, aquele que você tem lutado contra ele e muitas vezes você não tem conseguido. Porque, irmãos, nós temos áreas nas nossas vidas que às vezes que nós lutamos mais. Alguns irmãos, eles lutam mais na área financeira, outros irmãos lutam mais na área moral, outros lutam na área da mentira, outro na área sexual, no relacionamento. Então nós temos áreas nas nossas vidas e alguns autores trazem esse sobrepeso sendo este pecado que só você sabe, você e Deus, este pecado que tem sido um sobrepeso no teu relacionamento com o Senhor, este pecado que tem sido um problema na tua vida com Cristo. Talvez esse pecado que eu e você temos, não pensa que eu estou apontando o dedo para você, esse pecado que nós precisamos desvencilhar dele, deixar de lado, porque ele não traz nenhum benefício para nós. Irmãos, mesmo diante de tantas testemunhas que o autor pede para nós olharmos no capítulo 11, capítulo 10 e todo o livro de Hebreus e o Novo Testamento. Diante de tantos testemunhos apresentados, do presente e do passado, que tanto nos inspira, o nosso olhar, o nosso incentivo tem um norte, tem um rumo, tem um destino, é a pessoa e obra de Cristo Jesus. Jesus é o verdadeiro exemplo. É Ele quem estará na linha de chegada, dando-nos as boas-vindas. É Ele que estará na linha de chegada, nos esperando. Por isso, o autor diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, o nosso olhar é para Ele. Tem uma tradução que diz assim, olhando exclusivamente para Jesus. Essa tradução é fantástica. Essa tradução minha diz, olhando firmemente para Jesus. Mas tem uma que diz, olhando exclusivamente para Jesus, o líder do caminho. É Ele que é o nosso líder. Isso dá a ideia de que não devemos desviar o nosso olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Olhando exclusivamente, firmemente, unicamente para Jesus, o autor e consumador da fé. O profeta Isaías nos ajuda a entender um pouco disso, quando ele escreve na sua carta, no seu livro, Isaías 45, versículo 22, ele fala justamente isso que eu estou falando. Ele diz assim, o Senhor falando,
olhai para mim e sede salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha para mim, não desvie o seu olhar de mim. Não adianta você olhar através de mim, não adianta você olhar da minha beirada da direita, nem da minha beirada, olha para mim e sede salvos. Não há outro olhar. Jesus, o autor aos Hebreus vem e diz a mesma coisa sobre Jesus, olhando exclusivamente para Jesus, o autor e consumador da fé. Queridos, não há outra opção, não há outro olhar. Não podemos desviar o nosso olhar para sistemas, para pessoas, para metodologias. O nosso olhar é Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. Ele foi, antes de nós, está sentado à destra da majestade, onde nós também estamos pela fé. Somente Ele é o autor e consumador da fé. É Ele quem nos dá a fé. É Ele quem consuma a fé. É Ele quem faz da nossa fé ser uma fé madura. É Cristo. Ele é a causa da maturidade da nossa fé. E esta fé é dada a todos que se aproximam de Deus por meio de Jesus Cristo, para prestar adoração agradável e aceitável a Deus. Repito, essa fé é dada a todos que se aproximam de Deus por meio de Jesus Cristo. E não pela minha força, mas por meio de Jesus Cristo, aquele que o Pai traz, aquele que o Pai chama, esse vem ao Senhor. Irmãos, a união do cristão com Cristo é pela fé. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 11, ele fala isso. O justo viverá por fé. Este é o único nome dado entre os homens que nos conduz à salvação. Isso foi uma afirmação de Pedro. Pedro e João, na porta do templo, quando eles curam aquele homem aleijado, e isso causou um reboliço na cidade, e de repente eles se encontram diante do Sinédrio, e o Sinédrio pergunta para eles: mas vem cá, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Com que autoridade vocês estão ensinando o nome desse Jesus? E eles respondem baseados em Atos 4:12, que ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há, irmãos, outra opção. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro Salvador, não há salvação em nenhuma outra pessoa. É exclusividade Cristo Jesus. Por isso que nós devemos olhar para Ele. E aí eu falo mais uma coisa, tem mais uma razão, ou seja, tem inúmeras razões, mas eu quero citar mais uma que nos leva a olhar somente para Jesus. Foi Ele quem suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Jesus sofreu por antecipação, ou em antecipação, da alegria de ser o Salvador do seu povo, a alegria de receber os seus na linha de chegada. Foi Ele que suportou a cruz. Mais um motivo para nós olharmos unicamente, exclusivamente, firmemente para Cristo. Ele desprezou a vergonha, ou a afronta, ou a ignomínia, se fazendo pecado por nós, se fazendo maldito por nós, sendo moído na cruz por nós. Irmãos, a crucificação, a morte por cruz, era um modo tão vergonhoso de morte, que era proibida aos romanos. Além disso, os judeus acreditavam que ser pendurado em madeiro era ser amaldiçoado por Deus. Por isso eles citam a lei, Deuteronômio 21, de 22 a 23, que diz assim: se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto,
e o pendurastes no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Isso é o que está escrito na lei. E agora veja o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos fala a respeito deste assunto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Uma vez que todos transgrediram a aliança de Deus ao infringir a lei, todos merecem a punição da lei, porque todos pecaram. Isso está em Romanos 3, 23. Porém, Cristo assumiu a maldição em nosso lugar, concedendo-nos paz com Deus. Irmãos, nós já falamos aqui várias vezes, e eu repito, nós nascemos inimigos de Deus. Nós hoje podemos chamar Deus de Pai, porque Cristo foi o mediador desta paz entre Deus e nós. Ele não pecou, eu e você pecamos, mas Ele levou o meu e o seu pecado sobre o seu corpo naquela cruz. Por isso, nós aqui sempre falamos, e eu vou repetir hoje, de quem era aquela cruz? Minha e sua. Quem deveria ser penalizado pelo erro? Eu e você. Quem transgrediu a lei? Eu e você. Quem pagou pelos pecados? Ele. Ou seja, eu e você fizemos tudo o que era errado e ele fez tudo o que era certo. Mais uma. Quem cancelou o escrito de dívida que era contra nós? Ele. Ele fez isso. Mais um motivo que nos leva a olhar somente para Jesus. Somente Ele está sentado à destra da majestade e maravilhosamente, pela fé, mediante a fé, nós também estamos assentados juntamente com Ele. Efésios 2, 5 a 6 diz isso. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos reconciliou juntamente com Ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, que maravilha. Que maravilha saber que pela fé nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem está? Aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que já o recebeu como teu suficiente Salvador e Senhor, aquele que olha exclusivamente para Ele, aquele que tem certeza de que é um novo nascido, aquele que crê que Ele é o Filho de Deus, aquele que crê que Ele veio a este mundo, andou entre nós, ensinou os seus discípulos, morreu numa cruz, ressuscitou, está sentado à direita da majestade. Aquele que morreu numa cruz e fez você morrer nela, matou o seu velho homem, o seu pecado, a sua velha natureza. Aquele que te deu uma nova vida na ressurreição. Esse único, se você crer nele verdadeiramente, a palavra diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem crer no Filho, crê naquele que o enviou. Então, irmãos, se você crê em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. E você pode dizer claramente, eu já estou assentado nas regiões celestiais mediante a fé com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Diante disso, irmãos, diante de tudo isso que nós ouvimos, o autor aos Hebreus faz uma advertência no versículo 3. Ele diz assim: considerai, pois,
aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considera, olha, relembra, relê, não esqueça daquele que fez isso, não esqueça daquele que suportou as contradições dos pecadores, daquele que deu a sua vida espontaneamente. Considera, olha, medita naquele que deu a sua vida espontaneamente, como ele mesmo disse isso no livro de João, no capítulo 10, versículos 17 e 18, quando ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, ele deu a vida dele espontaneamente. E o autor aos Hebreus escreve isso para aqueles irmãos que estavam ali, talvez, na iminência de uma apostasia. Ele diz assim, considera o Senhor. Aí eu vou dizer para vocês, e se fosse hoje para nós? Como será que o autor ia falar? Ele manda nós considerarmos também, mas talvez ele dissesse assim para mim: ô Flávio, vai lá ver o que Marcos escreveu sobre a crucificação de Jesus, ou vai ver o que Mateus escreveu da crucificação de Jesus. Vai lá, Flávio, lê lá, vê qual das duas você prefere. E eu vou projetar as duas aqui. 1 Mateus 27, de 27 a 31. Está escrito assim, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, vou repetir mais uma vez, e cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Eu vou repetir, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Qual das duas você quer? Agora eu vou falar de Marcos. Talvez você prefira a de Marcos. Marcos capítulo 16, de 16 a 20. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e tecendo uma coroa de espinho, a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Você que me ouve nesta noite, eu te pergunto, você consegue ler isso sem as lágrimas? Você consegue ler isso sem ir de joelho diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor não precisava fazer isso, mas o Senhor fez isso por mim. Senhor, o Senhor deu a sua vida espontaneamente por mim. Senhor, o Senhor fez isso por mim. Colocaram uma coroa de espinho na tua cabeça, meu Senhor. Cuspiram no Senhor. Bateram na tua cabeça com caniço. Você consegue ler isso sem ir às lágrimas, meu irmão? Você consegue ler isso sem ir aos joelhos no chão e dizer: misericórdia, Senhor, porque eu sou tão ingrato. Misericórdia, Senhor, porque eu sou tão prepotente.
Misericórdia, Senhor, quando eu olho para o meu umbigo e eu não olho para o Senhor. Misericórdia, Senhor, quando eu não olho exclusivamente para o Senhor. Quando eu procuro alternativas. Quando eu procuro outros caminhos. Quando eu procuro a minha força, Senhor. Você consegue, irmão ou irmã? Você consegue ler isso sem derramar lágrimas dos seus olhos? Porque eu estou quase derramando aqui dos meus. Ou então nós podemos voltar um pouquinho e olhar para Isaías 53:3, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é meu Salvador, esse é meu Senhor. É teu? É teu também? Se for teu também, graças a Deus. Diante disso, meus irmãos, não há motivo. O autor diz: por que vocês estão enfraquecendo? Por que vocês estão desanimando? Teologicamente ele diz: não há motivo para que enfraqueçais, e nem tenham os vossos ânimos desfalecidos. Fiquem firmes, não vacilem, não voltem, não apostatem, fiquem firmes. Irmãos queridos, essa corrida vai terminar um dia. Essa corrida vai terminar um dia. E um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Eu queria terminar esta mensagem desta noite com algumas aplicações. A primeira dela que eu quero falar é que acredito que esse texto se aplica muito ao que nós estamos vivendo. Irmãos, muitos estão desesperados. E por estarem desesperados, estão absorvendo qualquer coisa, qualquer simpatia. Irmãos, simpatias evangélicas. Um monte de faça isso, faça aquilo, plante isso, plante aquilo. Um monte de simpatia, um monte de mago te oferecendo soluções. As pessoas estão tão desesperadas que estão absorvendo qualquer coisa. As pessoas absorvem qualquer coisa. Eu vou só contar rapidamente. Agora as pessoas começam a cantar à noite. Excelente. Então começa assim. O hino começa a cantar porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Excelente, maravilhoso. Você vibra com aquilo. Eu posso crer no amanhã porque ele vive. Mas não demora, começa uma música totalmente secular. Nada a ver. Totalmente demoníaca. E termina com uma música que diz assim: e o acaso vai te proteger. Eu não creio no acaso. Eu creio em Cristo. E eu digo que as pessoas estão absorvendo porque aquele mesmo que aplaude, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, aplaude o que acaso vai me proteger. As pessoas estão fora de foco, desesperada, como uma esponja que você joga uma água, absorve. Querido, pregue a palavra, olhe para Cristo, olhe exclusivamente para o autor e consumador da fé. Outra coisa, talvez você ou alguém da sua família tenha sido infectado com esse vírus. Pior, talvez alguém ou da sua família, ou alguém que você conheça, tenha sido infectado e morreu. Talvez você esteja questionando Deus, e Deus não tem respondido. Deus está em silêncio. E você tem perguntado, por que o Senhor está em silêncio? Eu vou te dizer uma coisa. Querido, o silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus nos ensina. O silêncio de Deus nos molda. O silêncio de Deus nos leva para Cristo. O silêncio de Deus nos leva para Cristo.
porque o justo vive por fé. Talvez pessoas estejam te oferecendo sinais para ver a Deus. Faça isso que vai dar certo, faça aquilo que vai dar certo. Eu volto a repetir a frase que nós falamos agora: o justo vive pela fé. E para terminar, eu quero dizer para você, fique firme, meu irmão. Não está fácil para ninguém. Fica firme. Olha exclusivamente para Jesus. Leia a Bíblia. Medite na palavra do Senhor. Ore. Alguém chega dentro de uma simpatia evangélica, alguém diz assim: se você é crente, você jamais vai pegar o coronavírus. Isso não é verdade, meu irmão. Isso não tem base bíblica. Os crentes também passam por tribulações. Os crentes também são provados. Nós somos provados. Só que o nosso olhar é somente para Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. É Ele que é o nosso porto seguro. Ele que é o nosso Senhor. E o nosso olhar é para Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor sossegue o teu coração. E que você tenha uma semana abençoada diante do Senhor. Orando a Ele, buscando a Ele, lendo a palavra dEle. E testemunhando de Cristo aonde quer que você esteja. Pregue a palavra, meu irmão. Testemunhe do Evangelho. Testemunhe do Cristo. Que este é o momento de nós fazermos isso. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Quer a tempo ou fora de tempo. Aproveita a oportunidade. Anuncia o Evangelho. Este mundo aí fora precisa de Cristo. Amém. Deus abençoe você.